Saudações rubro-negra! Nesse vídeo, vamos falar nada mais nada menos de Paulo Sousa, um dos nomes mais falado pela mídia atualmente, e um nome que divide opiniões, tanto opiniões boas quanto ruins. Hoje eu não vou pedir seu like, mas vou pedir que você deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o trabalho de Paulo Sousa no Flamengo. O que você tem achado sobre o treinador desde a sua chegada no Flamengo? Você gosta do Paulo Sousa? Deixa um motivo nos comentários. Você não gosta dele? Deixa aí os motivos. Nesse vídeo, vamos falar sobre os motivos que faz você possivelmente odiar Paulo Sousa. O primeiro ponto é Jorge Jesus. Como todo técnico que passou pelo Flamengo, esse é o nome que ainda assombra o cenário. Paulo Sousa foi muito bem recebido no Flamengo pela torcida e pelos jogadores. Foi anunciado oficialmente pelo Flamengo no dia 29 de dezembro de 2021 e assinou um contrato por 2 temporadas. Disputou seu primeiro título no dia 20 de fevereiro, contra o Atlético Mineiro, em partida válida pela Supercopa do Brasil, realizada na Arena Pantanal. As equipes empataram em 2-2 no tempo normal, com Gabigol e Bruno Henrique marcando para o Flamengo, mas o rubro-negro perdeu por 8-7 na disputa por pênaltis. A partir dessa derrota, Paulo Sousa começou a ser questionado, e foi aí que Jorge Jesus entrou na história novamente, pois o treinador estava sem clube e sempre teve muita identificação com a torcida rubro-negra. As coisas pioraram com as más atuações do time, e como se não tivesse como piorar, Jorge Jesus veio para o Rio de Janeiro para o desfile das escolas de samba. Isso gerou muita pressão em cima do treinador e da diretoria por boa parte da torcida na internet e por boa parte da mídia flamenguista. Em falar em mídia flamenguista, logo depois entraremos nesse tema. Jorge Jesus veio para o Rio de Janeiro, deu declarações polêmicas, deixou um clima pesadíssimo dentro do clube e foi embora deixando a bomba na mão da diretoria. Uma dessas declarações foi falar que esperaria o Flamengo até o dia 20 de maio. Outro motivo que provavelmente te fez odiar Paulo Sousa foi os jogadores. Isso mesmo, Paulo Sousa quando chegou no Flamengo foi muito elogiado pelos seus treinos físicos e táticos. Inclusive, os próprios jogadores elogiaram muito. Um exemplo de que os treinamentos são muito bons, Gabigol nessa temporada de 2022 está muito mais magro do que na temporada de 2021. Mas esse é só um ponto. Mas quando os jogadores começaram a não gostar dos treinos, eu te digo agora, Paulo Sousa quando chegou no Flamengo foi encarregado pela diretoria de fazer uma renovação no elenco, e jogadores mais velhos, como Diego Alves, Diego Ribas e Isla, começaram a ficar de fora dos jogos do Flamengo. Um dos casos que mais repercutiram internamente foi uma possível treta entre Diego Alves e o treinador, pois o goleiro queria as mesmas chances do que Hugo Souza. Porém, Diego Alves falhou feio 2 vezes contra o Rezende e nunca mais entrou em campo pelo Flamengo, se tornando o terceiro goleiro. E tem um detalhe, essa briga veio a se tornar pública tempos depois e inclusive fizemos um vídeo sobre isso aqui em nosso canal, no qual vamos deixar fixado nos comentários. Agora voltando ao foco do assunto dos jogadores, o time estranhamente começou a jogar um futebol ridículo. Paulo passava instruções à beira do gramado e visivelmente os jogadores não obedeciam. E uma possível panela liderada por Diego Ribas e outros jogadores que possivelmente estavam até rachando o elenco começou a ser exposta pela imprensa de futebol. Depois que foram bastante expostos e torcidas organizadas foram na frente do CT protestar, os jogadores começaram a pelo menos a mostrar um pouco mais de vontade em campo. Agora mais um ponto que te faz odiar Paulo Sousa é a mídia flamenguista, que por sinal, sem sombra de dúvidas, em minha opinião, é a mais podre que existe. Não generalizando, mas boa parte eles digo por quê. Como já dito anteriormente, Paulo Sousa foi muito bem recebido pela torcida e pela mídia flamenguista. Porém, o assunto Jorge Jesus começou a ganhar força após o treinador ficar sem clube e vir para o Rio de Janeiro. Os mesmos jornalistas que falaram bem de Paulo Sousa começaram a falar mal para ganhar dinheiro em cima da torcida. Isso mesmo, se vocês não sabem, a cada 1000 visualizações no YouTube, o youtuber ganha $1, fora o que ganha em cima de anúncios em cada vídeo. Então se eles tiverem 300 mil visualizações, isso gera mais ou menos $300. E se você converter para real, dá um dinheirão.
E nisso, youtuber como Paparazzo Rubro-Negro, Thiago Asmar do canal Pilhados, são os que mais mete o pau no treinador e até quando o time vence. Mete o pau no time pra gerar polêmica, e isso de alguma forma te influenciar a criticar também. Thiago Asmar, inclusive, já falou publicamente que apoia JJ no Flamengo, e se você reparar os vídeos dele, são maioria baseados nisso. Tem algo de errado, não tem não? Já o youtuber Paparazzo Rubro-Negro não sabe o que quer da vida. Uma hora elogia que foi no caso com o treinador Paulo Souza, mas quando virou hype o assunto Jorge Jesus, começou a meter o pau no treinador do Flamengo, sendo que há um tempo tava lá elogiando, chamando Paulo de o romântico e tudo mais. Um exemplo dentro disso foi quando o Marcos Braz concedeu uma entrevista a ele há uns tempos atrás e o próprio chamava Marcos Braz de Marquinho. Mas quando Marcos Braz não quis ceder uma entrevista, Paparazzo criticou duramente em um vídeo. Marcos Braz tomando um café aqui, a gente aproveitou para trocar uma ideia com ele. Marquinhos, como é que tá aí essa preparação? Um ano difícil, né? Não estou falando isso para expor ninguém de forma negativa, e só não estou falando de outros canais, porque esses são os canais que costumo acompanhar. Juntamente também acompanho o Flazoeiro, que na minha opinião é flamenguista de verdade, e não fica cravando crise dentro do Flamengo para gerar notícia. Saindo um pouco da mídia flamenguista e indo para mídia em geral, os assuntos que publicam e te fazem mais ainda tomar a raiva de Paulo Souza são os números do treinador em outras equipes, no qual pegam os piores números e disponibilizam para você, mas não te contam e não te mostram que Paulo Souza conquistou 2 taças na Hungria, um campeonato israelense, um campeonato suíço, e que no Bordeaux da França, que é um dos clubes que a mídia adora mostrar os maus números, reincidiu o contrato com o clube francês no dia 2 de julho de 2020 por estar em desacordo com o projeto, depois de ter salvado o clube francês do rebaixamento. Será que esses títulos e ações dele nesses clubes são de menos expressão que um campeonato brasileiro ou algo do tipo? Pois é, esse é o lado do treinador que não te contaram. Ainda falando na mídia em geral, tanto na flamenguista quanto nas antes e nas neutras, muito se cobra um time titular formado, no qual nessa parte eu concordo. Você cobra um futebol bonito, entre outras coisas. Mas vamos lá, vale lembrar que na bela campanha de 2019, o título da Libertadores foi decidido nos minutos finais, pois o Flamengo durante o jogo não conseguia desenvolver um bom futebol, sendo assim dominado pelo River Plate. Isso mostra que o futebol nem sempre se vale pelo futebol bonito apresentado, e sim por resultados. E em falar em resultados, os números de Paulo Souza atualmente são até então nessa data 30 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, sendo que nos últimos 6 jogos o Flamengo venceu 5 e empatou um jogo. E é a terceira melhor campanha da Libertadores de 2022, se classificando em primeiro lugar do grupo. Não estou falando que está bom, pois tem muito que melhorar. Os times são fáceis, alguns até são, mas vale lembrar que no ano passado, o Flamengo com outros treinadores perderam jogos fáceis e isso atrapalhou o Flamengo em ser campeão brasileiro em 2021. Outro ponto que te faz odiar Paulo Souza é nada mais nada menos que a diretoria. A torcida do Flamengo sempre quis a volta de Jorge Jesus. E em dezembro, após Renato Gaúcho ser demitido do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel foram à Europa para trazer um treinador. Inclusive foram atrás de Jorge Jesus. E sem sucesso, não conseguiram nada, pois ainda estava no Benfica. Foram especulados nomes como Vitor Pereira, que hoje treina o Corinthians, Luiz Castro, que hoje treina o Botafogo, Carlos Carvalhal, mas fecharam com Paulo Souza, que até então treinava a seleção da Polônia. Assim que o Flamengo anunciou Paulo Souza como novo treinador em dezembro, por incrível que pareça, Jorge Jesus foi demitido do Benfica e isso gerou um certo estresse com a torcida, na qual a mídia diz que a diretoria do Flamengo não quis esperar por ele. A diretoria deu a missão de reformulação no elenco nas mãos de Paulo Souza, na qual na verdade esse papel era da diretoria, e isso gerou todos os tipos de estresse possíveis dentro do clube. Marcos Braz, que é o homem forte da diretoria do Flamengo, nunca apoiou o treinador publicamente, dando um certo tipo de certeza. A última bomba que estourou na mão de Paulo Souza foi quando em uma coletiva ele disse que Diego Alves falou com Bruno Spindel que estava bem para jogar após uma lesão. E Paulo disse que joga apenas quem treina. Isso virou notícias para mais de uma semana e estourou na mão do técnico mais um problema. E como de costume, a mídia flamenguista fez um tremendo carnaval em cima disso.
Uma dica pra você, verdadeiro torcedor flamenguista: não acredite em tudo que dizem pra você aqui na internet. Muitos youtubers e jornalistas que se dizem flamenguistas só estão plantando a semente da discórdia na sua mente e no seu coração, para gerar notícia e ganhar dinheiro em cima de você. Quando sentir que a notícia não é confiável, procure pesquisar para não ser enganado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e sobre o que você tem achado do técnico Paulo Souza. Deixe seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal para notícias diárias do Flamengo. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.